E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. Está na linha conosco, está ao vivo aqui para participar do Expediente Futebol. Nesse momento importante que o Atlético recentemente completou 112 anos. É um prazer conversar com o presidente do Clube Atlético Mineiro, Galo Forte e Vingador, presidente Sérgio Sete Câmara. Obrigado pela sua gentileza de conversar com a gente nesse momento aí tão difícil, tão delicado, presidente. Muito boa noite. Boa noite, João Guilherme. Boa noite a todos da mesa. É um prazer estar aqui com vocês. Estou à disposição aí para poder responder a todas as perguntas. Obrigado, presidente. E recentemente o senhor deu uma declaração preocupado, né, como todos estão, com essa parada aí no mundo e como isso afeta diretamente ao clube, ao Atlético Mineiro, que o senhor vem presidindo aí nos últimos anos. É verdade, João. Eu acho que, como gestor, né, todas as pessoas que estão à frente de uma instituição, de uma empresa, durante esse período aí, tem muito trabalho e tem que tomar muitas providências, né, tem que ser ágil nisso, não pode esperar a coisa piorar, porque ela deve piorar, tudo indica, né, para depois tentar arrumar a casa. Então, nós estamos tentando resolver, né, esse problema. A gente sabe que é passageiro. A gente espera que dure aí de 2 a 3 meses no máximo, né? Mas é importante conseguir sair ao final dessa crise aí respirando, né? E poder fazer um final de ano aí tranquilo. Presidente, como fica a situação? O Atlético também dará férias aos jogadores nesse período agora? Já houve algum acerto em termos aí de redução de salários? Alguma coisa nesse sentido, presidente? João, nós tivemos uma reunião dos presidentes, né? Eu faço parte da Comissão Nacional de Clubes, juntamente com o presidente do Bahia, do Palmeiras, do Grêmio, do Palmeiras, Bahia, Grêmio, me faltou aqui. Bom, do Fluminense, o Mário, né? Que até é o nosso porta-voz, enfim. E tivemos uma reunião com a presença também de diretores da CBF, e houve então uma decisão de todos os participantes, né? Tinham mais de 30 clubes ali de séries A e B, no sentido de darmos férias a partir do dia 1º, 20 dias de férias, preservando aí então 10 dias para o final do Campeonato Brasileiro, que a gente espera terminar ainda esse ano, mas muito provavelmente próximo ali do ano novo, né? Então, chamar de férias esse período agora, durante a quarentena, é complicado, porque a gente sabe que os atletas, né, e, enfim, as pessoas também do administrativo e que eventualmente forem colocadas de férias, elas vão ficar em casa, de quarentena, né? Férias é diferente, férias é um momento que a pessoa pode passar de lazer com a família. Mas aí tem que ter um sacrifício de todos, então pensando nisso, nós trabalhamos com esses 20 dias agora, e 10 dias que serão gozados, provavelmente, e aí sim os atletas vão poder estar com suas famílias. É uma situação extremamente nova para todos nós, mas é necessário o sacrifício de todos nesse momento para que a gente possa atender, né, calendários, receitas, salários. Enfim, é uma situação que todo mundo tem que se adaptar. É isso aí. Eugênio Leal, Capitão América. A gente vai girar aqui a nossa equipe. Daqui a pouquinho está chegando o José Ilan e o Eugênio vai continuar com a gente mais à frente. Mas agora deixa a sua pergunta para o presidente do Atlético aí, Eugênio. Minha pergunta é a seguinte, presidente Sete Câmara. Essa situação que está acontecendo envolve a questão econômica, né? Indiscutivelmente. Até que ponto ela vai afetar o mercado de transferências, pelo que vocês já estão conversando, já estão sentindo? Os clubes vão ter condições de contratar ou a tendência é que permaneçam com os elencos atuais até a coisa se ajustar mais à frente? Bom, eu vou falar do Atlético, né? Se você for analisar o que o Atlético vai... o nosso planejamento é o de conseguir fazer
né, uma economia de guerra durante esses 3 meses, enfim, 2, 3 meses, um pouco mais, um pouco menos, que nós vamos ficar sem receitas, né? Afinal de contas, não tem jogos, você não consegue vender camisa, você não vende sócio-torcedor e você também não vende jogador, né? Praticamente ninguém vai adquirir, ninguém vai fazer uma contratação agora, um caso excepcional ou outro pode até acontecer, mas, de fato, isso também deixa de ser uma receita que todo mundo sabe é utilizada pelos clubes. Mas no caso do Atlético, eu entendo que as receitas elas voltarão à normalidade no segundo semestre e nós vamos conseguir recuperar aquilo que nós perdemos. Por quê? O Atlético hoje ele tem basicamente o Campeonato Mineiro, faltam 6 rodadas, e o Campeonato Brasileiro, com 38 rodadas. Tudo indica, e nessa conversa que nós tivemos na sexta-feira, e com a participação do Manuel Flores, que o Campeonato Brasileiro vai acontecer esse ano até o finalzinho de dezembro, mas ele vai acontecer com as 38 datas. E aqui em Minas Gerais, nós temos uma situação hoje que nós vamos ter aí mais 2 rodadas da fase de classificação e 4 rodadas relativas à semifinal e final. E nós, conversando com o presidente da federação aqui, nós entendemos que os clubes que devem estar nessas rodadas de semifinal e final são clubes que participam da Série A, ou da Série B ou da Série C, portanto, eles vão ter elencos perenes durante todo o ano, razão pela qual aquela situação que a gente sabe de que alguns clubes têm contratações temporárias que acabam em abril, aqui a gente vai passar uma situação um pouco complicada só mesmo para essas 2 últimas rodadas de classificação e vai dizer respeito mais aos clubes que estão brigando para o descenso. Mas para as disputas do Mineiro aqui, da semifinal e final, não vamos ter problema. Então o Atlético vai ter, provavelmente, as 38 datas do Brasileiro, né, as 19 jogos aqui dentro, e mais algumas datas do Mineiro. A gente espera ir até a final e vencer o campeonato. Portanto, nós vamos conseguir recuperar num outro espaço de tempo esse período que nós vamos estar sem receita, né? Então, dentro disso é que nós, dentro da conversa que nós tivemos com os presidentes, cada um sabe onde o calo aperta. E por isso nós deixamos cada clube liberado para negociar a seu modo, com seus atletas, como que seria esse ajuste aí para poder passar esse período de crise, né? Então, no caso do Atlético, nós demos uma parada no investimento propriamente dito, mas o Alexandre tem trabalhado na prospecção de reforço, mas nós só vamos efetivar quando nós estivermos já com uma luz no fim do túnel em relação à volta dos treinos e, obviamente, dos campeonatos. Porque não faz sentido nenhum você fazer a contratação de um jogador hoje e trazer ele para dentro da sua folha e inchar a folha, né? Então, nós estamos nesse compasso de espera aí. Vamos ter que aguardar mais um mês aí, um mês e pouco, para a gente ver aí como é que a coisa vai ficar e aí sim tomar as medidas necessárias aí para poder estar atendendo os pleitos do Sampaoli. Perfeitamente. Presidente, a gente gostaria de pedir um favor ao senhor, porque a luz aí onde o senhor está, ela está indo e voltando. Se pudesse deixar a luz fixa, se for possível, a gente agradece, porque fica oscilando um pouco a iluminação. Então, se o senhor puder fazer isso aí por nós, a gente agradece, presidente Sérgio Sete Câmara, por favor, né, para que a massa atleticana possa ver melhor aí o senhor na tela. A luz aqui da minha própria televisão aqui, porque é o seguinte, nós estamos economizando até luz aqui. Mas... Eita, entendi, tá feia, presidente, entendi. Tá feia, João. Tá bom, presidente. É verdade. O senhor tem razão. Tem que economizar mesmo. Mas, de qualquer maneira, a gente continua aqui o nosso papo, né? De qualquer forma, está sendo muito bom e vai ser ainda melhor, com certeza, com o decorrer da conversa, presidente. O Ricardo Rocha está entrando no papo, presidente. Zagueirão, Ricardo Rocha. Fala aí, Ricardo. Valeu, João, presidente, parabéns pelo centenário, né? 111, 112 anos do Atlético Mineiro. Eu gostei de uma coisa que você falou, presidente. É o seguinte, eu me estava preocupado com os jogadores, com os atletas. Por quê, presidente? Saiu da primeira vez, quando o Mário, há 10 dias atrás, que seria um desconto de 50%
do salário dos jogadores. Eu acho que aquilo foi uma precipitação enorme. Não deveria ter falado. Depois falou em 25%. Ok, vamos dizer, o Fortaleza, ele hoje, foi ontem, já resolveu com seus jogadores. E eu gostei do que você falou, acho que cada clube tem que tratar a sua situação. Então, quando veio aquilo de 50% de desconto, houve uma revolta, e com razão dos atletas. Né? E depois falou em 25%, e agora você falando para mim de cada clube vai tratar da sua maneira. Ótimo, presidente. Eu acho que esse é o caminho. Tratar com os seus jogadores, você vai saber o que você vai receber. Os jogadores são parceiros, eles vão ajudar. É isso que eu queria falar. Agora, minha pergunta é o seguinte, presidente. Um clube como o Atlético, tão forte, e o que em todo lugar que eu vou, eu fico surpreso. O quê? O que acontece com o Atlético? O Atlético, o último título do Atlético brasileiro, presidente, foi em 71. São quase 50 anos sem ganhar um título brasileiro. O Atlético pensou um pouco até na Libertadores, tá? Em ganhar a Libertadores, se ganhou. Mas eu acho um clube com a torcida que tem e com o que foi investido no Atlético nesses últimos anos, eu acho que é um absurdo esquecer do brasileiro. Eu acho que esse ano, eu tenho falado, o Atlético vem forte. O Atlético é um dos fortes candidatos. Eu estou te falando agora, que eu já tinha falado no Jogo Sagrado. Para mim, o Atlético, com o treinador que tem, com a capacidade financeira que vocês estão buscando, é um dos grandes favoritos. Obrigado aí, Ricardo. Sempre um prazer falar com você. Você que é um exemplo aí de atleta aí, e um ídolo de todos nós. Enfim, primeiro falando sobre a questão dos atletas, o valor que foi falado do desconto de 50%, pode ter havido aí uma interpretação, um ruído, né? Na verdade, o pânico acho que se instalou num primeiro momento assim para todo mundo, mas nunca foi a ideia de dar o cano. A ideia era de pagar 50% e postergar os 50% por um período, talvez para o segundo semestre, pagando juntamente com o salário integral. Era uma coisa por aí, tá? Mas, enfim, não vai acontecer de forma linear entre os clubes, cada um está fazendo da maneira que melhor entende. Eu acabei de ver uma matéria agora de que parece que o Grêmio acertou com os jogadores que ele não vai pagar a imagem, né, para os atletas, e só vai pagar essa imagem a partir de 2021. Quer dizer, cada um está encontrando aí uma fórmula, e eu, nesse ponto especificamente, eu preferi não sair na frente exatamente para poder ver como que o mercado vai estar se acomodando, como que os demais clubes vão estar ajustando isso daí com os atletas, porque eu acho que aí fica um pouco mais simples de eu também chegar num denominador comum com os meus atletas, dentro de uma média, digamos assim, que esteja sendo adotada por todos os clubes da Série A, no nosso caso. E com relação ao que você disse, eu também acho, se nós resgatarmos, a primeira entrevista que eu dei quando eu tomei posse, há 2 anos atrás, na época para a TV Galo, né, nossa TV lá do Atlético, eu disse que o meu grande sonho era ganhar o Campeonato Brasileiro, né? E aí, puxa, Libertadores não, e outra não. O Campeonato Brasileiro para nós mais do que um desejo, né, chega a ser até um trauma, né, porque nós já batemos na trave tantas vezes, né? Em 77 o Atlético perdeu aqui nos pênaltis para São Paulo, não sei se você se lembra, naquela época não era pontos corridos, mas se fosse pontos corridos o Atlético teria sido vice-campeão com 10 pontos à frente do São Paulo, né? Tinha um time muito bom. Em 1980 também fizemos aquela semifinal maravilhosa com o Flamengo, que no último minuto, praticamente nos últimos minutos, nós tomamos um gol ali do Nunes, bateu na trave. Também com o Corinthians, né? Tivemos uma situação também que nós tínhamos 3 jogos, ganhamos o primeiro aqui, o segundo foi empate, perdemos o terceiro jogo em São Paulo. Num jogo que teve um pênalti para o Atlético, que um juiz, na época, era até de Minas mesmo, o Márcio Rezende fez, não deu o pênalti do Índio, não me lembro qual era o jogador do Atlético. Enfim, o Atlético já teve a oportunidade de ter ganho outros campeonatos brasileiros nesse interregno, mas enfim, faz parte do futebol e não ganhou. E nós estamos aí há muitos anos na fila. E essa que é a verdade. Então, qual que foi o objetivo? Nós olhamos para esse ano, e rapidamente nós tomamos a medida de trazer o Sampaoli depois de dois desastres. Afinal de contas, nós fomos eliminados na quarta-feira da Sul-Americana por um time modesto do Campeonato Argentino, com todo respeito, mas não está no nível do Atlético. E depois, em seguida, maior ainda,
pro time do Afogados, e aí, né, também não dá nem para poder arrumar uma desculpa. E aí, rapidamente, nós nos movimentamos no sentido de ver o que faltava para a gente, o que restava para o nosso ano para que esse ano não tivesse acabado, né? O trabalho do Sampaoli no ano passado, ele pode ser similar a esse ano no Atlético, porque lá no ano passado o Santos também foi eliminado precocemente da Sul-Americana e depois foi eliminado da Copa do Brasil até pelo próprio Atlético e ficou focado só no brasileiro, né? Então eu quero crer que se nós fizermos a mesma coisa com o treinador da capacidade do Sampaoli, né, com os reforços que ele tem pedido, o Atlético passa a ser, sim, um fortíssimo candidato para o título do Campeonato Brasileiro, na medida em que nós vamos estar só jogando o Campeonato Brasileiro no segundo semestre e os nossos principais rivais vão estar jogando provavelmente aí Libertadores, Copa do Brasil ou Sul-Americana ao mesmo tempo, e a gente sabe como que isso funciona, porque nós já sofremos na pele isso. Você, para poder preservar o seu time, até por uma questão fisiológica, você tem que tirar um ou outro jogador, ou às vezes jogar com um time alternativo, e é lógico que o seu desempenho cai, né, no campeonato. E enquanto isso, nós vamos estar jogando todo o campeonato com o time principal. Então, com o treinador que nós trouxemos, com o diretor de futebol também, que é um amigo que eu tenho, uma pessoa que eu considero muito competente, e com o elenco que nós temos e alguns reforços, acredito que o Atlético tem sim condição de estar brigando pelo título do Campeonato Brasileiro desse ano, que é um grande sonho nosso. Abel Neto, a sua pergunta para o presidente do Galo. Pois não, João. Presidente Sete Câmara, prazer tê-lo aqui com a gente no Expediente Futebol. Minha pergunta vai sobre os reforços. O senhor falou agora há pouco sobre os anseios do Jorge Sampaoli, os pedidos dele. Eu queria saber se procede a informação de que o Atlético Mineiro teve ou tem interesse em 5 jogadores do Santos, além do Soteldo, né, que já foi muito falado, no goleiro Everson, o zagueiro Lucas Veríssimo, o Carlos Sanches, o uruguaio Carlos Sanches, e também o Eduardo Sacha. Procede essa informação? O Atlético Mineiro chegou a fazer proposta, além do Soteldo, também pelo Lucas Veríssimo? Olha, a gente não fala sobre nenhum tipo de negociação. Essa daí é uma questão pessoal minha, nunca, jamais tratei de especulação. A única coisa que eu posso te garantir aí é que, de fato, foi feita uma proposta pelo Soteldo. Eu vi que o presidente do Santos até ficou um tanto quanto chateado, mas nós fizemos tudo pelas linhas mais corretas possíveis. Foi feita uma proposta por escrito, encaminhada a ele e ao Thomas, que é o diretor de futebol, não sei se ainda continua, mas era na época, como deve ser entre os clubes. Então, eu fiquei até um pouco surpreso com a forma como ele reagiu a essa proposta que nós fizemos pelo Soteldo, porque com certeza ele deve ter recebido uma similar lá na época que o Flamengo, por exemplo, contratou o Bruno Henrique, porque é assim que as coisas são, um clube faz uma proposta por escrito para o outro clube e ele pode dizer sim ou não, né? E eu não vejo nenhum desrespeito nisso aí. Mas foi basicamente para o Soteldo que nós fizemos. Os demais atletas que você citou são atletas diferenciados, né? Que eu acho que caberiam em qualquer clube brasileiro, sem dúvida nenhuma, como titulares, né? Então, são jogadores de muita qualidade. Agora, daí dizer que nós estamos contratando ou fazendo proposta, vai uma diferença muito grande, né? Não tenho como te dizer isso aí agora. Com certeza pode ter tido aí algum tipo de sondagem por parte do Alexandre, mas dentro daquela linha que eu falei. Ele está num momento só fazendo sondagens, e aí não é só de um ou outro atleta que possa ser do Santos, mas também de outros clubes, né? Sondagens apenas, né? A gente tenta ver aí o que pode ser possível de contratar ainda esse ano. Não vai ser fácil. Eduardo Savoia. Presidente, 2 questões bem simples. Primeira, como é que o senhor imagina o futebol depois
dessa pandemia do coronavírus? O que vai mudar no conceito, dirigentes, torcedores, jogadores, enfim, do futebol? E outra, o secretário-geral da CBF já disse que não é possível, mas eu gostaria de saber a sua opinião sobre a probabilidade, se caso isso fosse possível, já não é mais, de uma adequação do calendário brasileiro ao calendário europeu. O que o senhor pensa disso, por favor? Boa tarde. Boa tarde, Saboia. Bom, vou começar pela segunda pergunta. Eu acredito que possa, excepcionalmente, aí dependendo de quando vai voltar o futebol, possa, excepcionalmente, o Campeonato Brasileiro entrar um pouco em 2021. Mas adequar ao calendário europeu eu acho muito complicado, porque aqui no Brasil você tem inúmeros outros fatores que não casam com o calendário europeu, né? É a questão do verão, que é de lá, o nosso verão é em outra época, das férias escolares, que também é em outra época. Eu acredito que esse tipo de coisa não vai acontecer aqui no Brasil. Acho que nós vamos continuar, pode excepcionalmente, como eu disse, entrar aí por 1-2 meses, janeiro, fevereiro, mas depois ele se adequa em 2021 e já volta à situação normal. A sua primeira pergunta, Saboia, desculpa... É sobre o que pode mudar no futebol brasileiro em relação ao torcedor, em relação ao dirigente e aos próprios jogadores. O futebol em si, né? Depois dessa pandemia, dessa coisa terrível. Muito bem, essa pergunta é muito boa. Acho que vai mudar muita coisa. Eu acho que isso vai mudar muita coisa. Muitos conceitos. Não acho que não é só no futebol brasileiro, no futebol mundial. Eu acho que vão ser revistos os valores da televisão, valores de contratos, as gestões vão passar a ser mais justas, no sentido de serem mais austeras, né? E eu acho que muita coisa em termos de bilheteria também, adequar aí a uma situação que provavelmente nós vamos passar por uma situação econômica, por uma recessão econômica, e isso obviamente reflete em todos, né? Principalmente nas camadas mais necessitadas. E o torcedor, de um modo geral, também vai ter muita dificuldade para sobreviver, né? como cidadão, e o futebol vai ter que se adequar aí a esse novo cenário. Nós vamos ter que trabalhar também dentro de uma outra realidade, com valores inferiores também, né, nos ingressos, e claro que isso vai refletir, né, num nivelamento para baixo, né, de todos os valores relacionados ao futebol. Essa é a minha opinião, modestamente. José Ilan está também integrando a partir de agora o nosso time aqui no Expediente Futebol. Boa noite, Ilan. Boa noite, João. Boa noite, companheiros. Boa noite ao presidente Sete Câmara. Quero perguntar a ele sobre o que se comentou bastante na época da contratação do Sampaoli, na época das negociações entre Atlético e Sampaoli. Sempre ouvimos dizer que ele exigia que o Atlético contratasse jogadores para que o Atlético pudesse brigar no mesmo nível do Flamengo por competições esse ano. É claro que isso nunca foi oficialmente confirmado por ninguém. Quero saber se isso é verdade e se é algo realmente possível na prática, presidente, porque há desde 2019 quase um consenso entre imprensa, treinadores, presidentes de clubes até, que o Flamengo está realmente numa distância considerável dos outros elencos. O senhor considera que ainda para esse ano é possível ir às compras e chegar a um nível do que tem o Flamengo hoje em campo? Eu acho. Ao nível do Flamengo, hoje é meio complicado, porque o time, além de ser, né, formado por uma série de jogadores excepcionais, é muito bem treinado e já está muito entrosado, né? Então, esses são fatores que eu acho que também diferenciam muito o Flamengo. O que pode acontecer para que a gente equilibre um pouquinho dentro do campeonato que nós vamos estar participando
que é o Campeonato Brasileiro, é essa questão que eu havia dito, né, de que ele provavelmente vai ter que usar um time alternativo, e por mais que eles tenham, né, também, diria, um time alternativo extremamente forte, eu acredito que aí algumas questões como entrosamento e etc. podem acabar pesando. A gente sabe que não é a mesma coisa, né? Então, eu acho que nós podemos chegar perto e esses fatores, ou um fator como esse que eu acabei de falar aí, pode ser que nos ajude. A outra parte da pergunta você fez? Ilan? Eu queria que o senhor confirmasse se o Sampaoli realmente fez esse tipo de exigência, de que o Atlético contratasse jogadores para estar no mesmo nível. Fez. Ele fez, não com jogadores que fossem do mesmo nível, mas que a gente fizesse, sim, que nós reforçássemos o nosso elenco, né, para que a gente pudesse efetivamente cumprir com o planejado. A ideia é, trazendo o Sampaoli, trazendo o Matos, com os jogadores que a gente tem, reforçar o time de tal forma que a gente possa estar, de fato, brigando pelo título. E ele entende que há necessidade de uns 4 reforços e nós vamos ao mercado buscar para atendê-lo. Agora, presidente, pegando aí carona nessa pergunta do Ilan e trazendo aqui para a conversa a situação do grande rival do Galo, que é o Cruzeiro, que infelizmente foi destruído por uma má gestão, né? O Cruzeiro está numa situação muito difícil. O Atlético fala em investimentos. Esse momento de coronavírus, com a parada do mercado, com a parada do mundo, como está a situação financeira do clube, presidente? Equacionando as suas dívidas, construção da nova arena, para fazer esses investimentos que estão sendo pedidos. Eu gostaria que o senhor explicasse isso para a torcida, porque é um tema que gera uma preocupação de muitos, que o clube não venha também acabar ficando comprometido na sua parte financeira. E repito, o exemplo do Cruzeiro, o grande rival, é um exemplo muito forte, presidente. Bem colocado. Na verdade, o que acontece é que durante 2 anos nós fizemos um trabalho, né, de enxugamento de contas do clube, que tem um endividamento importante, mas nós demos aí uma melhorada, inclusive no nosso fluxo de caixa, né? Para efeito de arrecadação, aumentar esses valores para que a gente possa fazer alguns investimentos, a gente conta sim com o auxílio, e aí nós temos aí uma forma de poder estar trazendo esses recursos para o clube através de um aumento de patrocínio, envolvendo visibilidade que possa justificar a contrapartida desse investimento. Então, nós estamos aí numa fase de transição, que nós temos que conseguir, vamos dizer, manter um nível aí durante 2, 3 anos, equilibrando as contas e tendo um time competitivo, porque a gente acredita que com a construção do nosso estádio e quando ele entrar, quando efetivamente nós passamos a utilizar da Arena MRV e também utilizando a Arena para shows, espetáculos de todo tipo, o Atlético deve ter uma arrecadação anual com a Arena em torno de, isso estou falando, são cálculos efetivos, com base em outras arenas que nós já tivemos aí os números, etc., em torno de 100 milhões de reais ano. Esse valor é o valor que o Atlético vai acrescentar provavelmente às suas receitas a partir do momento que o estádio entrar, já começar a funcionar. E, além disso, o Atlético tem uma participação importante aqui num shopping center premium. Hoje nós recebemos um valor um pouco inferior, porque ainda dentro de um contrato de construção e arrendamento, mas que daqui a alguns anos o Atlético passa a receber a sua participação, que é de 49,9%,
do lucro desse shopping, o que significa também uma outra receita muito importante. Fora isso, existem as receitas de venda de jogador, etc, etc. Então, a nossa ideia é de que dentro de uns 5 ou 6 anos, o futebol brasileiro vai ter aí de 4 a 5 grandes clubes e os demais vão estar num patamar um pouco abaixo, porque o futebol está diretamente ligado a dinheiro, como a gente vê aí acontecer na Europa, em outros cantos. Então, a gente acredita que isso também vai acontecer aqui no Brasil e vai começar a haver uma diferença. O Campeonato Brasileiro hoje ainda ele é muito nivelado, mas você já vê o Flamengo já descolando um pouco, você já vê o Palmeiras ali também já um pouco, o Grêmio está no momento bom também descolando um pouco e vão haver uns 4 ou 5 times. Nós queremos colocar o Atlético nesse patamar e a gente entende que o equilíbrio financeiro está diretamente ligado a isso, mas nós não podemos esquecer também de que a bicicleta ela tem que estar o tempo todo pedalando, porque senão ela cai, né? Então, você tem que ter também um time que traga para você algum tipo de resultado, receitas, e isso só vem mesmo com vitórias e títulos. Então quer dizer que o senhor acha que o funil vai ficar cada vez mais apertado no futebol brasileiro? Teremos aí, então, poucos times disputando e ganhando aí os principais títulos e o objetivo é botar o Galo nesse grupo. Sinceramente, João, eu acredito nisso, né? Eu acho que, como acontece hoje na Espanha, na Itália, em Portugal, na própria Inglaterra, né, na Alemanha, e eu acho que isso é uma tendência também aqui no Brasil. Então nós estamos apostando nisso e eu não sei até que ponto você sabe, mas a nossa Arena MRV aqui, ela talvez seja, e talvez não, com certeza ela será o melhor case de arena de um clube de futebol no Brasil, porque ela é 100% do Atlético, nós já temos o dinheiro todo para fazer o estádio, né? Foi vendido metade do shopping, com mais as receitas de venda de cadeiras e de camarotes, que nós temos um parceiro que já se comprometeu a pagar caso não sejam vendidas todas, né? Então, o funding para a construção do estádio, nós já temos ele todo, e aí é uma situação em que nós teremos um estádio 100% pago, onde o clube não vai estar devendo a ninguém e que também não tem parceiro nenhum para dividir a receita. Então, 100% das receitas dos jogos e dos espetáculos serão revertidos para os cofres do Clube Atlético Mineiro. Eu acho que isso faz toda a diferença. E se nós formos começar a ver, João, os clubes, coincidência ou não, que têm hoje as suas arenas próprias, eu diria com exceção aí do Flamengo, eles tiveram uma crescida muito grande, né? Depois que essas arenas entraram, passaram a ser utilizadas, né? O próprio Atlético Paranaense é um clube que cresceu muito depois do seu estádio, principalmente depois da reforma feita para a Copa do Mundo, né? O Palmeiras, indubitavelmente, também teve esse crescimento, né? Grêmio e Inter sempre tiveram, mas depois que fizeram as reformas também, né? Mas em todos esses estádios que eu estou aí citando, existem alguns senões com relação às receitas, seja por endividamento bancário, seja porque o clube tem um parceiro que parte da receita vai para esse parceiro, que não é o caso aqui do Atlético. Portanto, eu acho que o nosso estádio vai nos colocar num patamar bem alto em relação à maioria dos clubes brasileiros. Isso é muito bom, presidente. Vou rodar aqui com os meus companheiros para fazerem perguntas ao presidente, mas só para não perder o embalo, presidente, quando começam as obras e qual é a previsão de inauguração da Arena MRV? Nós já tivemos a licença chamada LI, que é para poder fazer o desmatamento. Lá é uma área que nós tivemos que atender a 50 e tantas condicionantes. É bem complexa a obra, porque hoje, quando se aprovar uma obra desse tamanho, você também tem uma série de outras, tem que fazer uma série de outras mudanças na malha rodoviária, ou nas ruas, enfim, nos acessos do entorno do estádio. Então nós vamos ter que fazer também essas obras, mas nós já começamos a fazer a limpeza do terreno e a movimentação de terra. Falta agora
deve sair dentro de uns 60, 90 dias no máximo, que é o período que também coincide com toda a terraplanagem. Finalmente, o último documento, que é o alvará de construção. Então, nós estamos acreditando que entre 26 a 28 meses, o nosso estádio vai estar pronto e entregue para a torcida. Ricardo Rocha. Bom, presidente, eu vi que você falou várias coisas que eu acho que é importante no crescimento do clube. Mas o que me preocupa mais, e aí o Atlético fazia isso muito bem, presidente, que é a sua base. Tá? A gente está esquecendo de falar da base. Eu fui no Atlético, o Atlético é um dos maiores centros de treinamento do Brasil e do mundo. O Atlético não deve nada a ninguém. O que vocês construíram ali, para mim é uma coisa espetacular. É que o atleta precisa, a base acoplada ao profissional, e um trabalho magnífico. Tá? O Atlético tem revelado muito poucos jogadores ao longo dos anos. E eu acho que a grande salvação do futebol dos clubes, todos, tem sido venda de jogadores para o exterior. Tá? E eu acho que o Atlético tem que começar, sim, a fazer esse trabalho forte, revelando jogadores. O Sampaoli, ele quando foi para o Santos, ele pediu algumas contratações, não conseguiu, mas ele revelou muitos jogadores também. É esse o pensamento de vocês, trabalhar a base junto com o profissional, que além de tudo isso é bonito. Eu acho que vocês foram muito bem, contrataram o Alexandre de Matos, que é um cara experiente, o vencedor, tá? Vocês contrataram um baita treinador também, então vocês estão arrumando a casa muito bem. Agora eu me preocupo muito com a base, presidente. Por quê? Porque é o caminho de tudo. A base salvou muitos grandes clubes brasileiros ao longo dos anos. E vocês pensam nisso também, recuperar essa base que veio Paulo Isidoro, base que veio Reinaldo, Toninho Cerezo, Luizinho, grandes jogadores de qualidade. Então a base também está dentro do que você pensa nesse crescimento do Atlético? Ricardo, sim, a nossa base hoje ela é muito bem dirigida pelo Júnior Chabre. O Júnior é uma pessoa que é responsável, né, por essa geração de ouro, digamos assim, do Grêmio, né? Ele é uma pessoa da relação do nosso diretor de futebol anterior, do Rui Costa, que confia muito nele, né? E nos indicou e agradou muito o trabalho do Chabre. Ele é uma pessoa extremamente organizada. Você sabe mais do que ninguém que categoria de base não é uma coisa que você consegue ter um retorno de um dia para o outro, mas eu posso te garantir que nós iremos revelar muitos jogadores. Nossa categoria de base hoje é exemplar. Eu até te convido, Ricardo, quando você tiver a oportunidade de vir aqui a Belo Horizonte, para você conhecer o trabalho que nós estamos fazendo lá na nossa categoria de base. Eu diria a você que é um trabalho de excelência e poucos clubes do Brasil, eu diria do mundo, hoje estão fazendo. Nós estamos desenvolvendo lá um DNA alvinegro, é uma coisa muito interessante que só mesmo vindo aqui conhecendo para você poder entender. O Atlético, sem dúvida nenhuma, nos próximos anos vai ser um dos maiores reveladores de jogador do futebol brasileiro e sem dúvida nenhuma, essa daí é a grande saída para os clubes, né? Porque você vê aí que essa ascensão, por exemplo, do Flamengo, ela passa também por isso, né? Ele fez 2, 3 grandes vendas de jogadores que vieram de suas categorias de base e que foram vendidas por fortunas que propiciaram ao clube, né, ter um fluxo de caixa excepcional e daí sair fazendo também as contratações necessárias para poder conquistar título. Então, sem dúvida nenhuma, é o grande tesouro dos clubes hoje e nós estamos investindo, mas investindo muito, muito, muito mesmo. Fica aí o meu convite para todos vocês aí, quando estiverem aqui em Belo Horizonte, poder conhecer lá o trabalho que é feito lá. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão sair daqui de boca aberta. Abel Neto. Presidente, eu tenho uma pergunta sobre os técnicos brasileiros e estrangeiros, né? Aumenta cada vez mais a chegada de estrangeiros, o Eduardo Cudê no Internacional, o Jorge Jesus no Flamengo, o próprio Santos com o Gesualdo agora e com o Sampaoli no ano passado, e o Galo também mostrando a sua preferência, tentou o Dudamel e agora com o Sampaoli. Gostaria de saber sua visão, sua opinião sobre os técnicos brasileiros, o que acontece, por que estão perdendo espaço
ficaram para trás? Qual o seu pensamento, sua opinião sobre isso? Eu te digo que com certeza a gente teve muita dificuldade durante esses 2 anos, né, de encontrar nomes de treinadores brasileiros que pudessem chegar aqui e sacudir o clube sem sair daquela lista de treinadores, digamos, que já há muito tempo está aí, né? O Cuca, o Vanderlei, o Mano, enfim, vários outros. São todos, o Filipão, são todos treinadores excepcionais, né? Mas eu acho que a vinda desses treinadores estrangeiros, né, e notadamente do Jesus, do Flamengo, acendeu aí, né, uma luzinha no sentido de que há necessidade de se trazer ou implementar algo de novo, né? Tudo bem que ele tem um elenco excepcional, não tenha dúvida nenhuma, mas se nós formos ver, um grande treinador que eu realmente gosto muito dele, não só como pessoa, mas também como profissional, que é o Abel, teve esse mesmo elenco nas mãos durante um período e ele não conseguiu extrair desse elenco aquilo que o Jesus conseguiu. Então, é uma situação que eu acho que nós estamos vivendo aqui de entre-safra, né? Mas eu acredito que existam treinadores surgindo aí. Nós tivemos aqui um jovem chamado Rodrigo Santana, que hoje está lá no Avaí, e que eu diria a você que em breve eu tenho certeza ele vai ser um dos grandes treinadores do Brasil. O Rogério Ceni, como a gente tem visto aí também, tem saído muito bem. Quer dizer, já tem uma nova safra surgindo aí, e é uma questão de tempo e de aprimoramento. Eu acho que nós vamos ter de novo, né, uma maioria de treinadores brasileiros aí dirigindo os clubes aqui no Brasil. Eduardo Savoia. Ô, presidente, o Abel Neto citou a base e é um assunto que realmente eu gosto muito, sempre gostei muito da base, mas a base, ela, na minha opinião, e eu gostaria de saber a sua, ela não deveria seguir, por exemplo, um modelo de jogo que é aplicado no time de cima, no time profissional. Por exemplo, o garoto do sub-15, sub-17, sub-20, já no dia que for promovido, ou em que for promovido, ele já sabe a forma como o time de cima joga. Mas isso eu não acho que é muito difícil, porque se troca de técnico à torta e à direito no time profissional, né? E mais, por que os clubes não preparam um treinador desde a base para ir subindo e um dia assumirem o time de cima? Sete Câmara, por favor. Bom, boas perguntas. A primeira, quando eu disse para vocês do DNA alvinegro, né, eu quis dizer que é mais ou menos dentro dessa linha de ter um estilo de jogo, né? O Atlético, ele sempre foi um time que teve muita intensidade, né? Ele sempre jogou para cima. A torcida do Atlético, o atleticano de um modo geral, ele não consegue enxergar o Atlético, né, jogando de uma forma clássica, rolando a bola, aquela coisa da academia, né, do Palmeiras, uma coisa assim. O Atlético sempre foi um time intenso, de velocidade, de pressão, principalmente quando joga em casa, né? Esse é o nosso DNA e é dentro disso que a gente tem trabalhado nas categorias de base, né? É claro que cada treinador tem um estilo e toda vez que você muda, e infelizmente essa cultura do futebol brasileiro, não posso dizer que eu também não tenha culpa nisso, claro que tem, né? Mas entendam, há uma pressão que sempre existe de todos os setores. O presidente de um clube de futebol, um dia acho que eu vou escrever um livro a respeito disso, né? Só quem está na cadeira que sabe o que é a pressão de presidir um clube, porque aqui no Brasil tudo que acontece de ruim no clube se culpa o presidente. Um pênalti numa semifinal do ano passado lá na Copa da Sul-Americana, os caras vão lá para a porta da minha casa querendo me apedrejar porque eu que perdi o pênalti. Quer dizer, é um negócio complicado. Mas enfim, voltando, esse DNA ele leva em consideração
a história do clube. O Atlético Mineiro, historicamente, sempre foi um clube que jogou, na gíria aí popular, montado, né? Ou seja, sempre jogou pressionando os adversários, principalmente em casa. É natural que quando você joga em casa, você, dependendo do adversário, você tenha um outro modelo de jogo, esperando dar um bote, né? Uma bola, 2 bolas de contra-ataque, mas é isso, né? A outra pergunta com relação aos treinadores, né? Se teve um presidente que prestigiou treinadores que vieram ou que estavam trabalhando lá numa função de auxiliar ou que veio de categoria de base, fui eu, porque eu vi no Rodrigo Santana, por exemplo, um treinador jovem, treinando um time do interior. Ele vi características muito boas e trouxe para treinar o nosso sub-20 e depois coloquei ele como nosso treinador. O Thiago Largue, que também era auxiliar do Oswaldo, foi a mesma coisa. Nós temos aí o Zago, que é hoje um treinador do nosso sub-20, que é um treinador muito promissor também, né? Mas essa promoção aí, eu acho que o Brasil ainda está um pouco longe, né, de ter isso por conta da descontinuidade das direções dos clubes de futebol, né? Nós temos que ser mais profissionais para não acontecer no clube aquilo que muitas vezes acontece nas prefeituras, nos governos estaduais, ou mesmo na presidência da República. Entra um governo, tem outra filosofia, nada do anterior presta, e aí nós vamos mudar tudo de novo. Tinha que ter aí algumas coisas que seriam pétreas para serem continuadas, e uma delas poderia ser essa de prestigiar os treinadores, né, na medida em que eles fossem sendo promovidos dos times de base até chegar no time de cima. Mas eu acho que isso ainda está longe de acontecer. Presidente, até que ponto o Cruzeiro destruído, praticamente morto, é ruim para o Atlético? Atrapalha o Atlético? Porque estamos falando aí de uma das maiores rivalidades do futebol do mundo. Até que ponto é ruim para o Atlético o que está acontecendo com o rival, presidente? Pô, João, aí você me aperta aí. Eu sou atleticano, né? E como tal, a gente sempre quer ver o Cruzeiro, né, lá para baixo, né? Então, a rivalidade, como torcedor, ela me pede essa postura. Mas, sendo bem franco, eu não vou falar do Cruzeiro especificamente, mas vou falar do futebol mineiro, né? Ter só um time na Série A nos enfraquece, indubitavelmente, né? O estado de Minas Gerais, um estado de tradição no futebol, né? Que sempre revelou grandes jogadores, sempre teve jogos lotados e que sempre foi uma referência, né, no Brasil, e ter hoje só um clube na primeira divisão do futebol brasileiro nos tira um pouco desse elan, dessa força como federados, né, da Federação Mineira e a própria representatividade perante a Confederação Brasileira de Futebol. Então, assim, como dirigente de futebol, a gente sente uma certa dificuldade. Agora, por exemplo, vou te dar, assim, bem claro, né? Nós vivemos situações distintas. Eu estou discutindo com outros clubes da Série A, principalmente, né, por conta dos orçamentos e dos valores que a gente envolve no Campeonato Brasileiro de Série A, serem bem superiores aos da Série B. Então, assim, embora a gente tente estar no mesmo barco, e tem que estar, Atlético, América, Cruzeiro e outros clubes aqui de Minas, ao mesmo tempo, as negociações são bem diferentes, né? E não dá para a gente, por exemplo, nesse momento, alinhar, né, uma mesma decisão em relação aos nossos atletas, o que poderia amenizar um pouco, né, para nós aqui, para o Cruzeiro, para o América, porque são realidades completamente diferentes hoje, né? Então, mas como torcedor, como eu te disse, do jeito que tá bom. É isso aí, presidente. Muito bem. Eugênio Leal volta para a gente. Pois não.
Só queria acrescentar uma coisa, João. Pois não. Que eu não posso deixar de dizer também, que eu acho que isso é importante, né? De fato, o que aconteceu ali no Cruzeiro foi uma coisa, assim, absurda. E eu talvez tenha sido uma das primeiras pessoas a enxergar que a coisa ia degringolar. Porque, como nós estamos aqui na mesma cidade e temos mais ou menos as mesmas receitas, as mesmas despesas, eu comecei a ver, né, e sofri muito durante esse período, né, que eles estavam fazendo contratações e pagamentos completamente fora, né, de uma razoabilidade, né? Eu me lembro, por exemplo, que o Pedro Rocha, poderia dizer isso daí, foi um dos jogadores que nós chegamos a cogitar para trazer aqui. Aí, como fomos ver os números, era impraticável, né? Eram números que não, acho que para qualquer time do Brasil, daquela forma que foi proposto para a gente, não era viável. Eram valores muito altos para um jogador que iria ficar aqui 9 meses, né? Sendo que, na verdade, 2 desses 9 meses não teria futebol. Um foi as eliminatórias, não, era a Copa América, não sei, o campeonato que teve ano passado, no meio do ano, não me lembro qual deles aí, de seleções, e o mês de dezembro, que não teve futebol. Então, os valores pagos ali já me indicavam que não tinha alguma coisa errada, e muito errada, e que era uma questão de tempo para vir à tona, né? O próprio Fred, né? Que foi a primeira coisa que eu fiz, foi não nada contra a pessoa do Fred, mas pelo valor que ele recebia. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei no Atlético foi tentar um acordo para que ele saísse do Atlético, e aí depois eles foram e pegaram o jogador, e hoje se sabe, né, porque está o documento lá no processo trabalhista dele lá, né, que além dos valores serem aqueles valores que nós pagávamos até mais, ainda teve o pagamento de um acerto de uma luva de 10 milhões de reais, um negócio que era assim, né, completamente fora da realidade, né, e que não tinha nenhum tipo, não fazia sentido, né, fazer um pagamento de 10 milhões de luvas e tudo mais. Então, aqui isso aí está tudo sendo investigado, obviamente, mas hoje eu sei, porque eu conheço, né, as pessoas que estão lá tentando tirar, né, o Cruzeiro, né, dessa situação, são pessoas extremamente qualificadas, honestas, né, e que podem dar alguma esperança, né, ao torcedor de conseguir, no médio, longo prazo, sair dessa situação aí, né? Então tá lá, tem o Pedro Lourenço, do Supermercado BH, tem o Sandro Gonzalez, Saulo Frois, enfim, várias pessoas que são empresários, bem-sucedidos e que estão tentando ajudar lá, eu sei, mas não é fácil. O que fizeram lá, João, foi um estrago muito grande, assim, bem além daquilo que se possa imaginar. É uma pena, e realmente acaba prejudicando o futebol, como o senhor bem colocou, presidente Sérgio Sete Câmara, né? Eugênio Leal está de volta com a gente aqui no Expediente Futebol. Mais uma pergunta, Eugênio. Vou fazer, João, que nem aqueles repórteres de coletiva que fazem 2 em 1 para aproveitar o presidente. 2. A primeira, o Mário Bittencourt, já o senhor disse agora há pouco, é o representante, né, dos clubes, divulgou um vídeo falando sobre aquela situação da negociação com os jogadores, que não chegaram a um acordo até agora e, pelo jeito, a coisa vai ser difícil. O que o senhor acredita que vai acontecer com essa negociação com os jogadores? As propostas até agora não estão sendo aceitas. E a segunda pergunta, que tem nada a ver com isso, é completamente diferente, tem a ver com a nossa enquete, João. Qual o técnico histórico mais importante, mais ídolo do Atlético Mineiro em todos os tempos? Bom, o Mário, na verdade, ele é o nosso porta-voz, tá? Até para não ficar jogando nas costas dele, coitado, a responsabilidade de dizer que é ele que está tomando essas medidas aí, não. A gente toma as decisões, né, e ele tem sido, ele é um advogado experiente, não só na área trabalhista, como também no direito esportivo. Então, ele tem feito
esses contatos, essas conversas, mas sempre com o respaldo dos clubes e da CNC. Tá? Eu acredito que o acordo com os atletas ele vai acontecer. Durante esse período aí dos 20 dias de férias, né, vão haver conversas. No nosso caso, como eu já adiantei, né, nós estamos esperando assentar um pouquinho para ver como é que a coisa vai se ajeitando aí, né? O Fortaleza já fez Marcelo lá, muito competente, já fez lá um ajuste lá com os atletas dele e também redução no quadro administrativo. O Grêmio também, eu acabei de ver um pouquinho antes da gente começar a conversar aqui, que teria feito um acordo lá jogando os valores relativos à imagem para 2021. Quer dizer, então os clubes vão se adequar a isso daí. Não é uma coisa do dia para a noite, também não é igual, cada um vai fazer de uma forma, mas nós temos certeza que os jogadores vão entender o momento, porque não é só no meio do futebol, né? O mundo inteiro está passando por isso e vai ter que se adequar. Eu sou advogado. Eu no meu escritório, você acha que eu também não vou ter que me adequar dentro da realidade atual? Meu cliente também não vai, de alguma maneira, querer renegociar comigo alguns valores que ele teria que pagar? E todo mundo, em qualquer função, né? Acredito que, assim, eu nem gosto muito de falar isso, mas até aí mesmo, na própria Fox, vocês também vão ter esse ou aquele cliente que faz uma propaganda, que vai querer renegociar. Então, todo mundo vai ter. O jogador de futebol não é diferente, vai ter que também, né, se adaptar e tentar, mas vão tentar minimizar isso aí ao máximo para não prejudicá-los, mas nós também não podemos matar a galinha dos ovos de ouro, que são os clubes de futebol, né? Os clubes têm que sobreviver, afinal de contas, todos nós, né, imprensa, dirigentes, atletas, principalmente os torcedores, né, vivem no entorno dos clubes, né? Então é necessário que a gente, né, mantenha os clubes respirando, ainda que com aparelhos, né, mas ali durante esse período para depois voltar para o quarto lá e ser liberado. Então, enfim, é uma situação que nós vamos ter que nos adequar. Bom, com relação ao treinador, bom, eu diria 2 aqui no Atlético, sem dúvida nenhuma, né? O primeiro deles, embora vocês tenham colocado aí como ligado ao São Paulo, o nascimento dele e assim a forma como ele se projetou como profissional, né, que eu estou falando aqui do Tele Santana, foi aqui no Atlético, né? Nós não podemos esquecer que ele era o treinador do time de 1971 que deu ao Atlético o Campeonato Brasileiro. Então, eu diria que o Tele Santana, né, de 71, e o Cuca, né, de 2013, seriam assim duas pessoas que dentro dessa enquete de vocês aí seriam duas pessoas. E eu acrescentaria um terceiro, né, claro, que é o Levi Coupe, que é uma pessoa que também teve uma passagem muito importante, várias passagens importantes pelo Atlético aqui, é uma pessoa muito querida de todos nós e que também trouxe a Copa do Brasil para o Atlético. É isso aí, a nossa enquete que já vem o resultado final. Qual treinador é mais ídolo de uma torcida no futebol brasileiro? E o presidente do Galo deu aí os seus nomes, né, preferidos nessa relação de treinadores históricos. José Ilan, pois não, Ilan? Eu ia fazer a pergunta sobre o Cruzeiro, você fez praticamente a mesma pergunta, João, mas tem outra aqui. No começo desse ano, presidente, no dia 28 de janeiro, não numa declaração formal, mas quando o senhor estava dentro de um avião, o senhor deu uma declaração sobre o Diego Tardelli naquela época. O jogador até ficou um pouco chateado, acabou até revelando isso em redes sociais. E depois ele acabou sendo contratado. O que mudou para que o Tardelli fosse contratado? O senhor mudou a sua ideia em relação a ele? O senhor pode contar um pouquinho dos bastidores dessa contratação? Claro, Ilan, é até bom. Já esclareci isso aí, né, para alguns colegas seus, mas, enfim, muitas vezes a gente fala muita coisa que não deve para se livrar de um chato. Foi o que aconteceu ali, né? Camarada eu queria dizer para vocês que
quando eu estava contando sobre ser presidente, você vai pro aeroporto, você entra no mictório, na hora que você vai lá fazer um xixizinho, o cara tá do seu lado lá perguntando sobre contratação. Então, assim, você não consegue ter um mínimo de privacidade, mas nem o mínimo. Eu passei a deixar de usar mictório e passei a usar vaso que fecha a porta, que eu não gosto muito, porque pelo menos ali ninguém sabe quem está dentro daquela casinha, porque senão, e se bobear, o cara vê você entrando ali, ele fica batendo na porta lá e perguntando, mas e o Roger Guedes? E o avião é um problema, né, presidente? Isso, foi uma reação, na hora eu estava ali, aí eu estava ali ouvindo um som, tranquilo e tal, né? Nós já tínhamos ali uma conversa, você sabe como é mineiro, é um bicho mais tinhoso para negociar e tal. A verdade é que nós trouxemos o Tardelli numa condição muito melhor do que se nós tivéssemos contratado ele um ano atrás, quando ele foi para o Grêmio. Então, assim, eu particularmente acho que faz parte essa negociação, esse namoro, vai, não vai, não quero mais, depois volta e tal. E aquilo ali, quando aconteceu aquilo ali, vou contar um caso engraçado para vocês. Logo depois, eu marquei um almoço com um empresário de um jogador nosso aí em São Paulo. Eu tenho escritório aí em São Paulo também, então aproveito, vou trabalhar e ali também faço esse tipo de situação de reunião com empresários e tal. E aí, quando eu desci na porta do restaurante, assim, que eu ia entrando, eu encontrei o Beto, que é o empresário, que trabalha com o Bertolucci também, e estava com o Tardelli. Mas tinha sido, sim, logo depois daquilo ali acontecer. E aí ficou aquela situação ali, aí eu peguei e brinquei com o Tardelli, falei, pô, Tardelli, cara, o que você faz para se livrar de um chato? Garanto que você já teve essa situação. O Jair falou assim, já, presidente e tal. Ali deu uma quebrada de gelo, você vê que coincidência, ali já deu uma quebrada de gelo. No que eu fui pro restaurante, eles foram para um restaurante do lado e eu já mandei uma mensagem pro Beto, falei, Beto, vamos caminhar aí com essa conversa? Vamos, já estou aqui conversando com ele e tal. Depois, 3 dias depois, tomei um café da manhã com ele no meu hotel, fechamos o Tardelli e ele voltou para cá. Sempre gostei muito dele. O Tardelli é um jogador excepcional, com uma história maravilhosa aqui no Atlético, né? E aquela situação ali foi uma situação dentro dessa condição aí que eu falei para vocês. Muito mais para me livrar de um chato de galocha do que realmente tripudial falar alguma coisa em cima do Tardelli, que tenho certeza absoluta vai render muito e trazer muitas alegrias para a gente aqui esse ano. Boa, presidente, o papo está muito legal, está muito animado, né? E o senhor trazendo aqui declarações muito interessantes, né? Sendo muito sincero aqui nesse bate-papo no Expediente Futebol. Para a gente terminar a nossa conversa, presidente, o programa está terminando, a gente agradece a sua gentileza. A gente falava de treinadores históricos. E outro dia aqui nós também falamos de jogadores históricos, né? E quando falamos do Atlético, nós falamos de Reinaldo, o Rei, né? Entre tantos outros, e destacamos Ronaldinho Gaúcho, né? Que marcou muito a história recente do Atlético. E agora, até não estão falando tanto por causa dessa situação do coronavírus, mas o Ronaldinho continua preso lá no Paraguai. Que situação, né, presidente? De um monstro sagrado do futebol e que teve aí o último grande momento da sua carreira no Clube Atlético Mineiro. É uma situação realmente muito triste. A gente lamenta muito que isso esteja acontecendo. O Ronaldinho é uma pessoa excepcional. Quem o conhece pessoalmente, como eu conheço, pode dar esse depoimento. Ele é um menino doce, educado, humilde. Espero que ele consiga, né, comprovar que de fato foi envolvido ali numa trama que parece que é o que eles têm alegado lá, né, e consiga logo sair de lá e voltar para cá para o Brasil. A gente tinha já até uma conversa, né, junto com o Assis, irmão dele, que também está lá, né, para tentar fazer um jogo de despedida do Ronaldinho, que acabou não acontecendo. E acho que esse ano também vai ser mais complicado, mas eu acredito que isso ainda, que ele vai conseguir resolver essa questão lá, né? Torço para que isso aconteça e que ele comprove que não tem nenhum tipo de culpa, né, no cartório, né, para que ele possa voltar e aí, quem sabe fazer esse jogo de despedida dele aqui. A torcida tem muito carinho por ele.
Legal, presidente. Muito obrigado. Parabéns aí pelo filho, né? Pelo Sérgio Sete Câmara também, que continua, né? Como piloto de testes lá da Red Bull na Fórmula 1. Parabéns aí pelo filhão. Um grande abraço. Obrigado pela excelente entrevista. E continue se preservando a família e dando esse exemplo para todo mundo ficar em casa, se protegendo e lutando contra o coronavírus, presidente Sérgio. Obrigado a você, João. Obrigado a todos aí que participaram do programa aí. Né? Muito obrigado aí também aos telespectadores. Um abraço especial aí para a torcida do Atlético, né? Para a massa atleticana espalhada aí por todo o Brasil. Com relação ao Serginho, eu poderia dizer também que pode ser que ele pinte na tela da Fox aí, que ele está como um piloto reserva lá da Dragon Penske e talvez esse ano aí eles deem uma oportunidade aí para ele correr pela equipe e quem sabe a gente vai poder acompanhar ele aí, né, na tela da Fox. Boa, presidente! Só trazendo notícia legal aqui pra gente, tomara que aconteça, vai ser o maior prazer para todos nós. Obrigado, viu, presidente, pela gentileza, pela entrevista aí. Valeu, obrigado, um abraço. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.